Na sua opinião, Felipe Luiz errou na estratégia de jogo? Errou na escalação? Ou não? Você acha que ele fez o correto? Bom, meus amigos, eu assisti o jogo inteiro entre Flamengo e Cruzeiro. Em primeiro lugar, eu quero dizer que foi uma decepção grande demais, no meu ponto de vista, na minha opinião, e também nos comentários de torcedores do Flamengo no pós-jogo, a grande maioria também ficou decepcionado com o desempenho do time e também com o resultado conquistado pelo Flamengo. O 0-0 tirou aí a gordura que o Flamengo tinha em relação ao Palmeiras e deixamos de eliminar praticamente um concorrente direto na disputa pelo título, que é a equipe do Cruzeiro. Bom, o Felipe Luiz entrou em campo, foi uma surpresa para mim. Ele tem umas manias, cara, de não querer nunca seguir a escalação. Ele sempre muda a escalação. Não sei que já é de praxe dele isso aí por teimosia, ou se é realmente o que ele vê do jogo, ele muda de acordo, dizendo ele que muda de acordo com o adversário. Não concordo com isso. O Flamengo é o time a ser batido, o Flamengo tem maior estrutura, o Flamengo tem o melhor elenco. Então o Flamengo, os adversários do Flamengo, é que tem que se preocupar de como o Flamengo irá jogar. Não, o contrário. E ele sempre bate na tecla, Felipe Luiz, que o Flamengo vai entrar de acordo com o adversário. Como se o Flamengo fosse um time pequeno, fosse um time aí que estaria sempre correndo atrás de alcançar times melhores. Ah, nós iremos pegar o Cruzeiro, que é melhor que a gente, então vamos montar o time de acordo com o Cruzeiro. E não deve ser assim. É o Cruzeiro, é o Palmeiras, é o Vasco, é o Botafogo, é o Fluminense, São Paulo, Corinthians, que devem se preocupar com a forma que irão entrar em campo para poder dificultar o jogo do Flamengo. E não o contrário. E toda vez que o Felipe Luiz pensa assim, dá errado. Bom, o 0-0 foi frustrante para mais de 72 mil pessoas no Maracanã, recorde de público do novo Maracanã, né? Desde 2013, depois da sua reinauguração. É o maior público de lá para cá, é o maior público do ano no futebol brasileiro. Então, a torcida saiu, claro, muito triste e decepcionada com o resultado. Bom, o Felipe Luiz entrou em campo com Rossi, laterais com Varela, Alexandro, dupla de zaga a de sempre, os caras que já estão estafados, cansados. Léo Pereira e Léo X. Dupla de volante Jorginho e Saul, né, que era de melhor lei, não tem muito o que fazer. Arrascaeta, aí Samuel Lino, Plata e a surpresa Carrascal. Ele jogou aí com Carrascal de falso 9, né? E não dá para entender, cara. O Carrascal não é falso 9. Na minha opinião, ele teria que ter entrado. Eu entraria com Carrascal, no lugar do Plata, né? Entraria com Arrascaeta, Carrascal. Aí o ataque entraria com Samuel Lino e com o Pedro. Aí quando ele botou, não escalou o Pedro, colocou o Carrascal, ele já não que o Carrascal tem indo mal. Pelo contrário, o Carrascal foi dos piores, o melhor em campo pelo Flamengo. Mas mesmo assim, poderia ter rendido muito mais se tivesse jogado na posição que ele costuma jogar, do meio campo para cair para a direita. Errou bem aí. Ele novamente parece que se irmou com o Pedro. É como se ele falasse para o Pedro assim: ó, Pedro, não preciso de você para ganhar do Cruzeiro. Aí quando chega a 36 minutos do segundo tempo, o resultado não veio, olha no banco de reserva e chama o Pedro. Pedro, agora eu preciso de você. Faltando aí 9 minutos para acabar o jogo, fora os acréscimos. E aí a primeira substituição que ele fez foi botar, para minha surpresa, foi colocar o Bruno Henrique. Bruno Henrique no lugar do Samuel Lino, que não jogou nada no primeiro tempo inteiro, não jogou nada também no início do segundo tempo. Na realidade, o ataque do Flamengo, do meio campo para frente, somente o Carrascal se salvou. Arrascaeta, Samuel Lino, Plata e não jogaram absolutamente nada, errando passes de 2 metros. Arrascaeta esse que já está há alguns jogos errando passe de 2 metros. Não é mais o Arrascaeta de alguns jogos atrás. Então o ataque do Flamengo foi totalmente inoperante no primeiro tempo.
totalmente inoperante no início do segundo tempo também. E o Felipe Luiz, eu acho que ele pensa que é proibido substituir no intervalo do jogo. Não é, não é. Eu não sei que ele acha que tirar o jogador é ele reconhecer que o esquema dele não deu certo. Eu não sei o porquê, mas ele só substitui no intervalo quando o jogador pede para sair, por algum motivo de cansaço ou contusão. Senão ele não mexe. Não tem jeito. É característica dele não mexer no intervalo. Que eu acho mais um erro, mais uma teimosia dele, que ele tem que começar a rever algumas coisas sobre isso. Bom, quando ele tira o Samuel e bota o Bruno Henrique, ele, mais uma vez, ele não mexe, cara, quando o time ele não tem a leitura do jogo. Ele troca 6 por meia dúzia. Ele sempre troca 6 por meia dúzia. Rarissimamente ele vai tirar um lateral e colocar um atacante. Tirar um zagueiro e colocar o meu. Não, ele não faz nada diferente. É o feijão com arroz que ele quer fazer. E de um tempo para cá, desde o jogo do Vitória, o Flamengo meteu de 8 no Vitória, de lá para cá o Flamengo desandou, se desorganizou completamente. E no jogo contra o Cruzeiro, mais uma vez o Flamengo correu risco, sério risco de perder a partida. Que seria uma catástrofe perder para o Cruzeiro no Maracanã. Já tínhamos perdido para ele no Mineirão, 2-1, e perder dentro do Maracanã seria terrível para as pretensões do Flamengo. Sim, ele tirou o Samuel Lino, botou o Bruno Henrique e o time deu uma melhorada, porque o Samuel Lino estava tão ruim, tão mal na partida, que o pouco o Bruno Henrique correu a mais, tentou a mais, já fez mais do que o Samuel Lino na partida. Aí ele vem, já com 36 do segundo tempo, aí ele vai botar o Pedro e o Luiz Araújo. O Flamengo está com um problema muito sério, que eu não sei se passa pelas determinações e ordem do Felipe Luiz para os jogadores, ou se é os próprios jogadores que estão tomando as decisões erradas. O Flamengo não chuta no gol. O Flamengo não chuta de jeito nenhum no gol. E os jogadores que chutam no gol estão no banco de reserva, que é o Cebolinha, principalmente o Luiz Araújo. Além de chutar muita bola no gol, em qualquer lugar do campo, o Luiz Araújo ele chuta muito bem. E é o terceiro artilheiro do Flamengo na temporada. Aí ele vai, tira o Carrascal, coloca o Pedro, aí tirou o Arrascaeta e colocou o Luiz Araújo. Ele bagunçou, ele botou o Pedro para ser homem de área, para tentar aí um cabeceio, uma bola dividida, e tira no mesmo instante, no mesmo momento, os dois jogadores que podiam fazer essa bola chegar para o ataque, que é o Carrascal e o Pedro, e o Arrascaeta. Aí ficou um show de cruzamentos na área. Também pegava a bola no meu campo, bola na área, bola na área. O Pedro tentar fazer alguma coisa, e não é especialidade do Pedro, bola aérea. Então o Felipe Luiz, ele errou na escalação, ele errou nas substituições, ele errou na leitura de jogo, ele errou quando demorou a substituir. Então ele foi um desastre, mais uma vez, nesse jogo contra o Cruzeiro. Não estou dizendo aqui que eu quero que ele saia, até porque a gente olha para o cenário e a gente não vê nenhum técnico aí que possa também chegar e fazer algo diferente. Então, é com ele até o final do ano. Agora, não renove o contrato com ele agora. Espera o final do ano, espera que ele está aí dando uma de superior. Não, esperar o contrato aqui. Não renove agora, espera acabar a temporada. Aí você faz uma avaliação melhor e vê se vale a pena ou não renovar o contrato dele por mais um ano. Se renovar agora, meu amigo, ele perde o Brasileiro, perde a Libertadores da América, aí vai ser uma confusão. Já vai ter multa rescisória no meio do caminho, aí vai bagunçar tudo. Então espera para ver como vai ser o Flamengo até o final do ano. Bom, então o Flamengo hoje, do jogo do Vitória para cá, o Flamengo se desorganizou completamente. É outro Flamengo, é um time que não chuta mais em gol, é um time arame liso, toca, cruzamento na área, toca, cruzamento na área, e não chuta em gol de forma alguma. E isso passa
principalmente pelas escolhas do treinador. Então ele é o principal culpado de tudo isso aí. Tanto é que nas notas do Globo.com e da torcida, ele foi o pior. Nota 3 para ele, de acordo com o público. Ele foi o pior do Flamengo ontem, foi o técnico Felipe Luiz. Outra coisa que eu acho também que devia acabar esse negócio, de blindar o técnico a esse ponto, de não poder ser criticado. A gente não vai criticar aqui, já em outubro, pedindo a cabeça do treinador. Não tem lógica. O outro vai chegar, não vai ter tempo nem para poder conhecer o elenco. Então tem que ser com ele até o final. Isso aí não resta dúvida. Agora, que ele pode ser criticado, que ele tem que ser criticado, ele tem que ser cobrado, principalmente pela diretoria. O Zé Boto está lá para isso, para avaliar. O Zé Boto também que tem uma formação como técnico, sabe muito bem como é que funciona. Então ele, por ser diretor de futebol, por ser ex-técnico de futebol, ele tem um conhecimento, então ele pode ter sim essa conversa com o Felipe Luiz e cobrar. E aí, peraí, o que está acontecendo? A estrutura está aqui, está tudo direitinho, o departamento médico entregou todo mundo, faltando só aí chegar o pulgar, pagamento em dia, estrutura do mais alto nível. O que está acontecendo que o Flamengo do Vitória para cá desandou? Precisa ser cobrado. Porque senão é muito cômodo para ele, chegando na entrevista coletiva do pós-jogo. E outra coisa, que coisa chata as entrevistas coletivas do Felipe Luiz. Muita pergunta idiota. O Flamengo empata com o Cruzeiro, o cara parabenizando o treinador pelo 1 ano de Flamengo. Meu amigo, ali é coletiva pós-jogo. Tem que falar do jogo. Não ficar falando o que ele pretende depois de 1 ano de Flamengo, parabenizar por 1 ano de Flamengo. Que coisa, cara. Tem que acabar com esses repórteres, as pessoas que fazem as perguntas dos pós-jogos do Flamengo. Tem que começar a ser seletivo, cara. Se o cara fizer uma pergunta, ou é proibido fazer uma pergunta cobrando. Por que você se irmou com Pedro? Por que não entrou com Pedro? Está acontecendo alguma coisa? Faça uma pergunta voltada, direcionada para o jogo, porque ali é uma coletiva pós-jogo, não uma coletiva para falar de 1 ano de Felipe Luiz no Flamengo. Só isso aí, Flamengo 0 Cruzeiro 0, uma decepção para mim. Flamengo aí no final de semana agora pega o Bahia todo esfacelado. Se eu não me engano, vai jogar só 3 titulares: Everton Ribeiro, Jean Lucas, outro no seu nome. Mas parece que só 3 titulares irão entrar em campo. Então o Flamengo tem tudo para chegar na Bahia e ganhar o jogo. Até porque o Flamengo parece que joga melhor agora fora de casa do que em casa. Em casa agora não ganha mais. Empata com o Cruzeiro, empata com o Grêmio, empata com o Vasco. O negócio está meio complicado pro lado do Flamengo no Maracanã. A torcida enche o Maracanã, o time decepciona. Então é o seguinte, a torcida começa a ir menos para o estádio. Diminui o público do torcida do Flamengo. Não vai mais não, porque se estão enchendo o estádio e não está resolvendo. Pelo contrário, está piorando o desempenho do time. Aí agora o Flamengo perdeu aí a gordura, né? Está 3 pontos do Palmeiras, Palmeiras com jogo a menos. O Palmeiras ganha esse jogo a menos, o Palmeiras empata com o Flamengo, mas passa por número de vitória. E o Palmeiras vai virar o novo líder de novo do Campeonato Brasileiro. Então, Flamengo e Palmeiras no Maracanã é decisão. O empate já não serve mais. O Flamengo tem que entrar em campo contra o Palmeiras no Maracanã para ganhar de qualquer jeito. Ou então, não vai depender mais de si para ser campeão brasileiro. Valeu!